Muito grande mesmo, porque eu ainda me lembro quando eu e Cédric e Bia estávamos ali fazendo vigília, eu acho que eram nós 4, e as crianças, orando ali em Chicago, os jovens, né? Mas ali o Senhor falava no nosso coração, ali Deus se manifestava, ali a presença do Senhor era real, não é verdade? Nas nossas vidas. Irmãos, eu gosto muito de louvar o Senhor. Sério que ele sabe, né? Eu queria louvar o Senhor com a igreja nessa noite. Vocês me acompanham? Amém? 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 Amém. Então eu vou ensinar para vocês. É só duas palavras, assim, uma frase. Você só vai dizer assim, ó. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo pra mim. Só isso. Você pode dizer? Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Você pode cantar com o teu coração nessa noite? Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Mais uma vez. Tua presença É tudo pra mim, Senhor. Tua presença é tudo pra mim. Você pode glorificar o nome do Senhor e cantar. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim, pra essa igreja. Tua presença é tudo pra mim. Aleluia. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Aproveitar que os irmãos já estão em pé. Eu gosto muito de louvar o Senhor. Amém, irmãos? De adorar o nome do Senhor. Aleluia. E eu creio que sem a presença do Senhor, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Sem a presença de Deus nas nossas vidas, nada é feito. Aleluia. E eu creio que se eu estou aqui nessa noite, é pela graça do Senhor. Porque o Senhor sabe, eu até falei, Deus, o que eu vou falar? Né? O que eu vou falar? Mas aí o Espírito Santo fala conosco, não é você que vai falar, é o meu Espírito que vai falar, amém? Aleluia. Então, o tesouro, né, em vaso de barro, não é verdade? Porque o Espírito do Senhor tem algo para minha e para a sua vida nessa noite. Você crê? Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor aqui em Mateus, capítulo 6. Amém? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Essa foi a palavra que o Senhor falou comigo essa manhã. Capítulo 6. Eu vou ler aqui, irmãos, do versículo 25 ao 33. Amém? E aí nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar nessa hora. Como eu estava falando, que é uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Nesse ponto de pregação, certo, pastor Júnior? Amém. Né, aqui onde o Célio e a Fabiana estão aqui cooperando com a obra de Deus, e nós nos conhecemos ali nos Estados Unidos. Enquanto o Senhor me levou para lá, eu tinha apenas 19 anos. Não que eu tenha muito mais do que isso, né? Mas foi alguns aninhos atrás, não é verdade? E o Senhor nos levou para lá, para que pudéssemos aprender a depender de Deus. Amém? Para que pudéssemos, talvez, longe, né, dos pais, da família, né, poder aprender do Senhor e depender do Senhor, né, com relação à minha vida e principalmente à minha vida espiritual. Amém? Muitas vezes o Senhor nos leva para desertos assim, porque Ele quer ter um encontro pessoal conosco e quer transformar a nossa vida. Amém? Então é um motivo de muita alegria estar aqui. Confesso que está um pouquinho frio, né? Fiquei surpresa com frio. Mas é como eu falei ali na igreja que nós estivemos ontem à noite, que o calor do Senhor, ele aquece o nosso coração, a nossa alma. Então talvez o frio no exterior pode ser muito grande, mas às vezes a nossa alma, o nosso coração, ele está aquecido com a glória e com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? E talvez alguém chegue para você na rua: por que você é tão feliz? Por que você está rindo? Né? E você fala: é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus na minha vida. Amém? Então, sem mais delongas, irmãos, aqui na palavra que nós lemos em Mateus de 25 a 34, Jesus, quando estava ali no Sermão do Monte, né, falando aos seus discípulos e também à multidão que o acompanhava, né, nos deixou essa mensagem, né? Sabemos que nós, como ser humano, muitas vezes estamos ansiosos, né? Estamos preocupados com o nosso futuro, né? A ansiedade, ela é relacionada ao futuro do homem. A ansiedade é relacionada ao que vai ser amanhã, né? O que vamos ter, o que vamos fazer. E o nosso Senhor Jesus, com muita autoridade, como diz aqui em Mateus 7:29, que ele com muita autoridade falava, né? Não como os escribas, como os fariseus, mas com muita autoridade, uma autoridade do Senhor. Ele falava para nós não andarmos cuidadosos quanto à nossa vida. Aqui no versículo 25, né? Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algo que o Senhor falou comigo no meu coração. Eu pude ver nessa passagem, que ficou bem claro aqui nesse verso, né? Que a vida é mais do que o mantimento. O Senhor estava nos falando. E o corpo mais do que a vestimenta. Quando nós pensamos, né, na vida, o que é a vida, e assim analisando a palavra de Deus, o tanto que o Senhor Jesus valoriza a vida, né? O tanto que a vida é preciosa. E quando nós falamos de vida, não é só um corpo, né? Ou só o espírito, ou só a alma. Não, é tudo, né? Tudo que engloba o corpo, a alma, o espírito de um ser humano. Aí nós vemos a vida. E a vida também está relacionada à saúde, não é verdade?
a saúde física, a saúde emocional, né? Saúde espiritual. A vida fala de algo, né? A vida é o oposto da morte, né? Aquilo que não tem, é insípido, não tem sabor, não tem alegria, é a morte, não é verdade? Mas a vida é algo diferente, é algo precioso para o nosso Senhor Jesus. E o mantimento aqui nós sabemos que é o alimento, a comida, aquilo que nos sustenta, né? Principalmente o nosso físico. Fala do mantimento. E o corpo, quando o Senhor fala aqui nesse versículo 25, nós podemos relacionar o corpo com nossos membros, né? Nosso coração, os órgãos do nosso corpo, o corpo mesmo, como nós sabemos. Mais do que a vestimenta, do que a roupa que nós estamos vestidos. E assim o Senhor nos menciona. E o que me chama a atenção é que tanto a vida como o corpo é algo instituído por Deus. São coisas que foram instituídas por Deus. O Senhor criou, né? Nosso Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o nosso corpo. E nos deu a vida, o fôlego de vida, né? E aí nós podemos fazer essa relação entre a vida e o corpo. E o Senhor Jesus deixa bem claro para nós a importância que o nosso Deus dá à vida, né? O nosso Deus se importa. Aqui em João 10, na palavra do Senhor diz que o ladrão, né, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, né, para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância aqui, gente, irmãos, no sentido de não apenas de coisas materiais. Amém? Os irmãos concordam? Não é apenas no sentido assim terreno, da conotação terrena, mas a abundância para com o Senhor, né, a vida e a vida em abundância, é espiritual também, é na nossa alma, é no nosso coração, né? Claro que o Senhor pode, o nosso Deus que faz mais do que a gente pensa, Ele pode nos dar algo que queremos, né? Algo no sentido material. Mas quando nós vemos aqui a vida, na palavra do Senhor, vida em abundância, até a vida eterna está relacionada. Muitos pensam assim, não, morreu, mas para nós cristãos, nós temos a vida eterna ainda. Então nós temos vida. Amém? Enquanto estamos aqui, não morremos, estamos em vida, temos vida. E depois que morremos, ainda estamos em vida. Temos a vida eternal. Não é verdade? Então, tamanha a preocupação do Senhor com a vida, né? Do nosso Deus com relação à vida. E de não apenas o possuir, o ter, né? A vida também se refere à nossa alma, ao nosso espírito, né? Não às nossas posses, aquilo que temos. Amém? Essa é a abundância que o Senhor fala. No versículo 26, nós podemos observar o cuidado do nosso Deus. O quanto o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas. Eu sou um exemplo disso, do quanto o Senhor cuidou de mim, né? Muitas vezes ali sozinha, ali nos Estados Unidos. Depois o Senhor, depois de 3 anos e meio, o Senhor nos levou ali para a Alemanha. E ali nós tivemos que aprender a língua, né? Enfrentar desafios talvez maiores. Mas o Senhor cuidou de mim lá. E o Senhor cuida de você também. Porque o nosso Pai é um Pai cuidadoso, irmãos. Se eu for aqui contar os testemunhos, todos são muitos, né? Conforme o Espírito Santo for nos direcionando, nós vamos contando. Amém? Mas o que eu quero dizer é que o nosso Pai Celestial, Ele reconhece o nosso valor. Amém? E Ele menciona aqui na palavra do Senhor, não tendes vós muito mais valor do que elas? Quantas vezes nós estamos duvidando do nosso valor? Porque muitas vezes o mundo nos taxa o valor, né? O valor, uma pessoa que tem valor, ela tem que ser assim, assim, assim. Se ela não tiver isso, então ela não tem valor, né? E muitas vezes pessoas são humilhadas por não ter, às vezes não possuir bens, né? Não tem uma vida com muitas regalias, às vezes. E aí a própria pessoa sente assim, poxa, eu não tenho valor, né? Mas não é verdade. A nossa alma, a nossa vida por inteiro, o nosso corpo e a alma e espírito tem muito valor para o nosso Deus. Amém? Aqui no versículo 27, me chamou muito a atenção. A palavra do Senhor fala: e qual de vós,
poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós estamos tão preocupados com os afazeres, nós estamos tão preocupados com os nossos projetos, e nós devemos sim se preocupar, de alguma forma nós devemos sim nos dedicar, amém? Nós devemos sim fazer aquilo que o Senhor manda, que o Senhor ordena, e também tirar o nosso sustento da nossa vida. Mas quantas vezes nós estamos preocupados, sem entender que o crescimento de qualquer projeto vem do Senhor, né? Que aquilo que nós fazemos, quando é aprovado pelo Senhor, é o Senhor que dá crescimento. Amém? É o Senhor que acrescenta. Então aqui eu vejo na palavra do Senhor que não apenas, né, o Senhor menciona acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, o crescer, né? O crescer fisicamente. Mas também aquilo que nós apresentamos ao Senhor, é Ele que vai fazer prosperar. Amém? Nas nossas vidas. O Senhor faz prosperar. E aqui em 1 Coríntios 3, 6 e 7, nós vemos o apóstolo Paulo falando algo muito interessante. Enquanto os cristãos ali faziam comparações relacionadas ao desenvolvimento da obra do Senhor. Aí o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Ou seja, a gente pode trabalhar, a gente pode lutar, a gente pode suar, a gente pode planejar, a gente pode fazer 1000 coisas, mas se o nosso Deus, amém, não quiser, nada vai. Mas também, quando Ele quer, vai, funciona. E Ele faz crescer, Ele faz prosperar. Amém? E nisso, irmãos, nós vemos que o nosso Deus, cada vez, através da sua palavra, cada vez o nosso Deus quer de nós uma confiança. Cada vez o nosso Deus deseja de nós que nós realmente venhamos, assim, deixar as preocupações na mão do Senhor. Nós vivemos numa sociedade que se preocupa muito, né? Que é muito ansiosa, que tudo tem que ser para hoje, para ontem, não é verdade? Para ontem, para hoje, né? Nos Estados Unidos, então, quando nós vivíamos lá, né? Não tínhamos muito tempo, era corrido. E a ansiedade às vezes bate no nosso coração. Senhor, será que vai dar certo, né? Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que meu plano vai dar certo? Será que eu vou conseguir comprar essa casa até o fim do ano, né? Será que eu vou conseguir juntar um dinheiro para isso, para aquilo outro, Senhor? Né? Nós jovens, né? Será que eu vou casar, né? Se Jesus voltar até lá. Preocupações, ansiedades. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos, como o título que eu mencionei dessa palavra que nós estamos falando, ansiosa, solicitude pela vida. Solicitude é um cuidado exagerado às vezes, né? Uma preocupação, uma atenção pela vida, né? Você está muito atencioso assim com a sua vida, não é verdade? E isso, muitas vezes nós somos pegos de surpresa nessas preocupações. Muitas vezes temos assim situações que não conseguimos dormir, não é verdade? Preocupados. Oh, Jesus, nos ajuda, né? E às vezes, eu falo mesmo, eu às vezes sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu falo, Senhor, me ajuda, me deixa mais calma, me ajuda, Senhor, para que eu possa realmente confiar em Ti, para que eu possa confiar os cuidados a Ti. Aqui no versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Irmãos, quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Os irmãos creem nisso? Amém. Irmãos, eu tenho testemunhos assim tão tremendos e que às vezes assim a gente fica admirado, né? Como Deus olha para nós. E assim, eu falei que eu tenho muitos testemunhos, né? Mas conforme o Senhor for nos lembrando, a gente vai falando. Quando eu fui para os Estados Unidos, irmãos, ali eu tinha um grande sonho de fazer música e de estudar ali naquele lugar, né? E eu lembro que o meu foco era o meu sonho de ser musicista.
de tocar o violino, né? Toco o violino para os irmãos aqui que talvez não saibam. E eu estava focada naquele sonho que eu tinha. Mas parece às vezes que a gente está tão focada que a gente não pensa nas outras coisas, né? Por exemplo, que eu ia estar longe da minha família, né? Que talvez aquele cuidado que a família tem não ia ter, né? Que as coisas iam mudar para mim, na minha vida pessoal. E que eu não ia só estudar música o dia inteiro. Mas Deus cuida de nós, irmãos. Quando nós estamos no propósito do Senhor, Ele cuida. E nós estamos aqui falando de vestimenta, não é verdade? Aqui no versículo 28, quando o Senhor Jesus nos fala. E eu me lembro, irmãos, uma vez nós congregávamos aqui, eu e o Cédric, a Bia, numa igreja, numa pequena igreja, Assembleia de Deus também, brasileira. E eu me lembro uma vez que eu estava em época de verão, lá são 4 estações. E estava bem quente, e eu lembro que no verão assim, a gente muda as roupas, né? A gente tem que comprar outras roupas, né? A gente sai de um frio e tal. E tinha aqueles vestidos assim, e eu, né? Olhava, achava lindo. Mas o Senhor sabe que eu não tinha aquela condição no momento de comprar. E eu me lembro assim que por mais que talvez eu pudesse usar o dinheiro de outra coisa para comprar o vestido, eu falei, não vou fazer isso, né? Não vou assim ceder a essa vontade de comprar esse vestido e depois ficar sem nada e tal. Mas nós estávamos ali trabalhando na obra do Senhor, né? Nós estávamos ali cooperando. E eu lembro que uma irmã, que o Cédric conhece, pediu para que nós estivéssemos louvando a Deus com um hino ali na igreja. Era uma festividade de irmãs, se eu não me engano. E eu lembro que eu só pensei nesses vestidos, irmãos, que tinham saído, assim. Eu só pensei, só passou na minha cabeça, poxa, se eu pudesse, eu bem que comprava. Pelo menos um desse eu comprava. Mas não deu, então amém, né? Não dava. E eu lembro que essa irmã falou, você me chamou para cantar nesse evento, né, da igreja, nesse congresso. Eu falei, amém, irmã, eu vou. Eu vou estar lá. Sem problema, estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Amém? E eu me lembro que essa irmã, os irmãos lá me tratavam assim como filha mesmo. Era filha, sabe? E essa irmã ligou para mim durante a semana e falou, Sara, olha, eu sei que você está me ajudando e tal. E, poxa, eu queria ir com você numa loja, né? E acho que era Macy's, uma dessas aí. Queria ir com você numa loja e aí você pode escolher alguma coisa que você queira, né? E eu falei assim, poxa, não precisa, né? Estamos aqui, estou fazendo para Deus, não tem importância, né? Não precisa, assim, a irmã me presentear, né? Nós estamos aqui fazendo o que Deus nos chamou para fazer, vamos continuar. Mas eu sei, irmãos, que ela me levou na loja. E ela olhou os vestidos, viu aqueles vestidos e falou para mim dos vestidos. Olha aí os vestidos, dá uma olhada e lá. Irmã, eu sei que ela me deu 2 vestidos. Eu já nem lembrava mais. Eu já nem, sabe, eu nem... bonito e tal, mas não precisa. Já nem lembrava. E assim era, irmãos. Muitas vezes Deus fez isso na minha vida. Às vezes não tendo a condição, não preocupada em estar o tempo todo comprando roupa, ou, entendeu? Estar o tempo todo na moda, não. Mas às vezes quando eu desejava, né? A gente às vezes, mulher, deseja alguma coisa, né? E o Senhor trazia. E assim foi. Esse é um do testemunho do vestido. Mas o que eu quero dizer para os irmãos com isso? Que o Senhor cuida da nossa vida. E a nossa vida é tudo. É o nosso corpo. É a nossa alma. É o nosso espírito. Amém? Talvez o seu problema nessa noite não seja a questão do corpo. Né? Talvez não é que você está querendo um vestido hoje. Mas talvez seja outra coisa.
que talvez está te incomodando, que está te causando ansiedade, que está te causando tristeza, que está te tirando o sono, meu irmão e minha irmã. Porque muitas vezes o inimigo lança situações na nossa vida para nos tirar o sono, para nos tirar a paz. Mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele cuida de você e de mim. Ele cuida. Ele tem ciúme, Ele tem preocupação. Ele se preocupa. Não é verdade? E isso eu posso